Apresentação das propostas e seu julgamento. Olá! Nesta aula veremos como elaborar as propostas, como proceder quanto aos pedidos de amostras, garantia de participação, como é feito o julgamento das propostas, como uma proposta pode ser desclassificada, adjudicação e homologação do vencedor, e revogação e anulação da licitação. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. O licitante deve atender minuciosamente a todas as especificações do edital, pois a falta de alguma coisa pode desclassificar sua proposta. Os valores, os preços e os custos utilizados nas propostas terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, exceto em licitações na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto pode ou deve ser executado total ou parcialmente fora do país. O prazo de validade da proposta e condições de pagamento serão estabelecidos pelo edital. Ao final da proposta, sugerimos que você faça a seguinte declaração: estamos de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos. Esta declaração visa evitar a desclassificação da sua proposta, caso você tenha esquecido de mencionar na mesma alguma exigência do edital. Modo de disputa. O modo de disputa poderá ser de forma isolada ou conjuntamente. Aberto. Neste caso, os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Não se pode usar o modo de disputa aberto quando o julgamento for por técnica e preço. Fechado. Aqui as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Não se pode usar modo de disputa fechado quando o julgamento for por menor preço, ou maior desconto. Lances intermediários. São considerados intermediários os lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, o órgão comprador poderá admitir o reinício da disputa aberta, desde que isso esteja previsto no edital, para definição das demais colocações. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Pedidos de amostras. Desde que previsto no edital, na fase de julgamento, o órgão licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Pode-se também pedir amostra ou prova de conceito do bem, no procedimento de pré-qualificação permanente para licitações de bens, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação. As amostras poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, desde que também previamente indicada no edital. Garantia de proposta.
pode-se exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. A garantia de proposta poderá ser prestada das seguintes formas: seguro-garantia, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira autorizada a operar no Brasil. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação, e será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. A garantia não será devolvida se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato ou não apresentar dos documentos para a contratação. Para obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, independentemente de outras garantias que foram exigidas. Julgamento das propostas. O julgamento inicia-se após a apresentação das propostas e lances. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. E igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no estado do órgão licitante, empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187 de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Essas regras não prejudicarão a aplicação da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Veremos esse tópico em detalhes mais à frente. Definido o resultado do julgamento, o órgão comprador pode negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos documentos do processo licitatório. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas e encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. Desclassificação da proposta. Após o exame da conformidade das propostas com as exigências do edital, serão desclassificadas as propostas que
possuírem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas no edital, apresentarem preços inexecuíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pelo órgão licitante, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Dica: seja pontual. Prazo é coisa séria em licitação. Atrase alguns minutos em alguma sessão, e você pode dançar. As datas e horários de cada fase das licitações, estabelecidas nos editais, são sagradas. Se você não cumpri-las, poderá ser desclassificado da competição. Homologação e adjudicação. A fase de adjudicação é o momento em que a comissão de licitação declara efetivamente a empresa como vencedora, e a homologação é a decisão final pela compra. Quem decide é a autoridade competente, ou seja, o responsável legal pela licitação. Essa pessoa pode ser desde o diretor de compras do órgão ou mesmo o prefeito da cidade. É importante, no entanto, ter em mente que apesar de ter ganhado a licitação, a empresa deve cumprir o contrato à risca, senão ela fica sujeita a punições como multa, cancelamento do contrato, e até ter o nome da sua empresa bloqueada para outras licitações num prazo de até 5 anos. Duração dos contratos. A duração dos contratos será prevista em edital. Normalmente tem-se o prazo de 1 ano como padrão, porém outros prazos podem ser definidos de acordo com o objeto que está sendo contratado. Os principais casos são: prazo de até 5 anos para serviços e fornecimentos contínuos, aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática. Os contratos de serviços de fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos, desde que haja previsão em edital. Para contratos de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuário de serviço público oferecido em regime de monopólio. Na contratação que gere receita, e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de até 10 anos, nos contratos sem investimento, e até 35 anos, nos contratos com investimento. Revogação e anulação da licitação. A autoridade competente poderá revogar o processo licitatório por fato superveniente, ou seja, por um fato que acontecer depois, desde que devidamente comprovado. E, sempre que houver uma anulação ou revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Chegamos ao final desta aula. Se precisar, tire suas dúvidas com o tutor, ele está à sua disposição. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.